Bem-vindos ao podcast Apoia-te. Eu sou o Mauro Sarmento e sou voluntário para este podcast, que é um convite da Hackstore, uma produtora que colocou toda a sua estrutura à disposição para nos ajudar a elucidar e trazer informação de qualidade, conscientização e reflexão para a população flagelada, para todas as pessoas e também para os voluntários dessa catástrofe aí que nos assola todo o povo do Rio Grande. O Apoia-te, então, ele chega nesse momento com uma iniciativa com um cunho muito instrucional, né, didático e também de capacitação básica, trazendo profissionais que têm o seu background, têm a sua experiência e pode falar e esclarecer muitas dúvidas da população e das pessoas que querem ajudar nesse momento também, os voluntários. E iniciando esse programa, eu estou aqui com a querida Elisa Adler. Isso, ela que é pedagoga, psicoterapeuta, clínica e institucional, também especialista em educação de crianças especiais, mestra em educação, né? Quanta titulação! Querida, muito bem-vinda e que crise a gente está vivendo, né, Elisa? Que crise. Então, vamos contextualizar um pouquinho da importância através do tema que a gente escolheu para o nosso primeiro episódio, que é como acolher crianças em tempos de catástrofe, em momentos difíceis assim, né? Como é que tu tá vendo isso tudo nesse universo da pedagogia, do universo da infância, das crianças? Como é que tu estás vendo isso? Boa tarde, né? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer, assim, poder estar contribuindo, né? Nesse momento tão triste, tão difícil que nós estamos vivendo. Como tu comentaste, né? É uma situação que vem assolando todo o Rio Grande, né? E nós estamos aí, nesses dias, mais de uma semana, com as pessoas vindo, né? Precisando desses abrigos, né? Precisando serem acolhidas. E junto com os pais, com os responsáveis, vêm as crianças também, né? As crianças, os seus animais. E a gente sabe que se nós começarmos a olhar, quando tudo começou, quando a chuva começou, né? Imagina que as crianças estão lá, estão brincando, estão nos seus espaços que são tranquilos, que são os seus ambientes naturais, né? Confortáveis, tranquilas. E, de repente, vem, né? Todo esse desespero que muitas vezes não saber o que fazer, não ter para onde ir, não ter para onde correr, né? E aí se deparam com uma situação em que tem que deixar os seus lugares, deixar sua residência, né? O seu quarto, seus brinquedos, suas roupas, né? Horrível. Tudo aquilo que é deles, né? E deixar para trás. E se encontrar num espaço que não é conhecido, que é um espaço onde eles precisam desse acolhimento e chegar ali, né? Sim. Então, a gente já vem olhando para esse cenário da onde eles tiveram que deixar as suas coisas, né? Deixar para trás, para poder chegar, então, num espaço onde é um espaço desconhecido. É dramático, né? E aproveitando, assim, tu tens transitado, né? Por esses espaços de acolhimento, por esses abrigos, né? E, na tua opinião, quais são as medidas principais de acolhimento, né? Quando as famílias chegam com as crianças, né? O que também aquelas pessoas que recebem essas famílias e recebem essas crianças, o que eles devem saber com relação a uma série de aspectos dessa criança? Como é que isso acontece? Ou, na tua opinião, como educadora, como pedagoga, e também olhando a situação, né, pelo ponto de vista da infância, como que tu diria que seria, vamos dizer assim, um ideal, ou pelo menos
necessário, um né? necessário básico, assim, para a chegada, porque tu disseste, né? É um impacto sair de uma condição confortável e ir para uma condição estranha, com pessoas estranhas. Uhum. Isso, nesse primeiro momento é bastante importante que a criança ela seja olhada e o seu sofrimento também seja respeitado, né? Porque as crianças elas demonstram a dor, demonstram o sentimento muitas vezes diferente do adulto, mas elas também estão ali, estão sofrendo. Então, ao chegar, né, nesses acolhimentos, a gente sabe que são feitos cadastros, né, registros das pessoas que estão chegando. Então, olhar para essas crianças que estão chegando, oferecer a elas aquilo que elas necessitam, né, no sentido de banho, organização de roupas, enfim. Mas também é importante que os responsáveis listem algumas informações que são necessárias, né, porque, por exemplo, a gente falou aqui dos brinquedos, das roupas que as crianças perderam, mas muitas crianças também tomam medicação, né? E então precisa informar qual é a medicação que essa criança toma, que não conseguiu trazer, que acabou sendo levada pela enchente. Se essa criança tem algum tipo de alergia ou intolerância alimentar, também é necessário, na hora de fazer esse acolhimento, essa ficha, né, ter, assim, esses registros para controle também. Eu acredito que muitos desses espaços, Mauro, o pessoal já está com essas listas, né? Mas é importante sempre reforçar que a gente tem que sim trazer, né, fazer essas perguntas, porque às vezes a mãe, na hora que está chegando, ela não vai lembrar. Sim. Então, cabe, né, a pessoa que está acolhendo, o voluntário que está ali acolhendo, também lembrá-la para o bem-estar dessa criança, né, para o bem-estar dela, que vai estar ali, e a gente não sabe por quanto tempo. Sim. Né? A gente costuma olhar muito o universo sob a perspectiva do adulto, né? Então, a gente olha o entendimento dos pais, a gente olha também aquelas pessoas que estão trabalhando nos abrigos, né? Estão acolhendo, profissionais ou voluntários também, né? Que existe um pouco esse gap, né? Mas eu também vejo que é bem importante e tem surgido algumas iniciativas aí para tentar dar conta dessa mensagem que é como a gente explica para as crianças, né? Então, inclusive, me chegou aqui um livrinho feito pela psicóloga Sabrina Fürsch, né? É A Chuva, um livrinho muito bonitinho, em forma de PDF, tá transitando nas redes sociais. Tu me contaste que chegaram outros também, né? Então, Sim. também a gente nota que os profissionais estão percebendo a necessidade de transmitir a maneira mais adequada ou melhor possível de contar essa história para a criança, né? No teu ponto de vista, como é que tu vê essa questão? Porque a criança chega assustada, né, no abrigo. Isso. Primeiro é fazer a escuta, né? Como eu comentei logo no início, é olhar para essa criança, né? Olhar e entender que ela também está em sofrimento, né? Claro que muitas vezes, como eu comentei antes, a criança ela não vai demonstrar como adulto, né? Mas e algumas vezes, as crianças bem pequenas podem até não estar entendendo o que está acontecendo, né? Que perderam as suas coisas. Mas as maiorzinhas, elas já conseguem entender. Então, olhar para ela, né, conversar com essa criança, ter um momento de conversa. Eu sei que os psicólogos estão fazendo um trabalho muito legal nesses abrigos, né? Transitei sim por alguns e vi que estão lá fazendo esses momentos de escuta, né, que são necessários. É importante também os voluntários, os profissionais que estão ali, observarem, né, observar a criança, se ela está demonstrando algum tipo de comportamento um pouco diferente, se ela está um pouco mais abatida, né, ou não, também é importante. Então, essa observação, esse olhar, esse cuidado com as crianças, nesse momento também é importante, para que a criança consiga se sentir um pouco melhor nesse espaço, né? Sim.
a criança tem uma natureza de curiosidade, né? Uma natureza exploratória. E ela, às vezes, chega no ambiente, é muito comum chegar tímida, encolhida, mas daqui a pouco também, pela Sim. natureza da criança mesmo, ela vai se soltando. E se adapta muito rápido, né? E é, eventualmente, até mais rápido que o adulto, né? Mas ela também, ela tem essa curiosidade e esse fator exploratório, então, eventualmente, né, fogem ou saem de uma área permitida. É. Como é que tu enxerga, assim, a questão do acompanhamento ou supervisão dessas crianças, né, num contexto de abrigo? Isso, é importante a gente também preservar essa segurança da criança, né? Então, são espaços que a gente precisa entender o seguinte: as famílias estão ali, né? Elas dormem, elas fazem as suas refeições, a sua higiene nesse espaço, mas elas não ficam somente nesse espaço. Claro, quando tem sol, né? Agora nós tivemos, graças a Deus, alguns dias de sol, puderam estar saindo, né? Dando uma caminhada, enfim. É importante que elas estejam sempre acompanhadas de um responsável, né? Porque elas vão brincar, né? Aí sai para brincar, né? Então a gente precisa também estar olhando, né? Ter esse momento de supervisão na saída das crianças, né? Tentar entender. Eu sei que alguns espaços estão com pulseiras de identificação. Bem interessante. Né? Que então sabe que aquela criança pertence, né, ou está em tal lugar, né, pertence a tal família, está naquele espaço. Isso também é bastante importante, né? E ter sempre circulação no sentido de supervisão mesmo, né? Os voluntários que ficam ali e que ficam observando. Então, as crianças, nesse sentido também, exploratório e também de convivência em espaços, né? A criança gosta de brincar, né? O Sim. mundo da criança tem essa natureza, esse elemento lúdico, né? O mundo mágico, fantasia. E precisa, né? E precisa, né? As crianças precisam brincar. Então, ter um espaço adequado para elas também é importante. Sim, dentro dos abrigos, então, essa é uma preocupação importante, né? Então, elas têm essa rotina diferente e na tua visão, como é possível manter um ambiente de recreação? Porque tá todo mundo muito atucanado, né? Tá todo mundo muito preocupado. E como manter um ambiente de recreação, onde inclui brincadeiras e também qual a importância das doações de brinquedos, por exemplo, jogos, brinquedos, nesse contexto, assim. Importante que criança precisa brincar, né? Não é nenhuma questão ela querer, realmente ela precisa, né? A criança, ela tem essa necessidade e é importante que ela brinque para o seu desenvolvimento. Então, o que é legal? Que alguém, né, um voluntário, que seja ou da área da educação ou que goste de criança, Sim. né? Organize um espaço. Se tiver uma sala que possa ser utilizada com essas crianças para esse intuito, é o ideal, mas a gente sabe que não são todos os espaços que têm essa possibilidade, né? Então, de criar um espaço em algum lugar, algum setor ali, né, desse alojamento, desse abrigo, para que as crianças possam estar ali brincando, né, sendo crianças. Então, com jogos, com brinquedos, né, brinquedos para crianças maiores, brinquedos para crianças menores, jogos, né, pré-adolescentes também, né, livros, muito importante ter momentos onde a criança vai ali fazer a leitura, né, vai ler as gravuras, enfim. Então, literatura infantil também é importante que contenha nesses espaços. Organizar uma rotina, né? A rotina, ela é fundamental, não só para crianças, como também para adultos. Sim. E a rotina, ela te traz uma tranquilidade, né? Ela te estabiliza de uma forma emocional. Entendi. E te traz essa tranquilidade no sentido de que, eu sei o que vai acontecer depois, né? E diante de tudo que nós estamos vivendo, com tantas surpresas, é uma calmaria a criança saber o que vai acontecer depois, Sim. né? Então, muitos espaços já têm o horário para acordar, o horário para tomar café da manhã, para almoçar, jantar, enfim.
E é importante que a criança, além desses horários, né, tenha ali na rotina, um momento de brincar, agora tem um momento do descanso, né, depois do almoço, não é recomendado que depois do almoço a criança corra, né, então, vamos, depois do almoço a gente vai sentar, a gente vai ler um livro, ou a gente vai brincar de um jogo um pouco mais tranquilo, ou aquelas crianças que têm o hábito e gostam de ter um momento de descanso, de soninho, ter também esse seu espaço reservado, né, preservado. E esse é um fator muito importante, né? Que tipo de atividades, e também tem um aspecto que eu estava aqui imaginando, né? Um pai, uma mãe, um casal, enfim, uma família que chega no abrigo, eles estão desolados, né? E eles estão com prioridades latentes na cabeça deles, né? Eu perdi tudo, a água invadiu minha casa, o que vai ser de mim? Eu não consigo ir para o meu trabalho. Tem uma série de fatores agravantes onde, eventualmente, a criança ela deixa de ser uma prioridade. Sim, ela continua sendo uma preocupação, mas ela deixa de ser necessariamente uma prioridade. E é aí que entra forte o papel do voluntário também, né? Isso. Ou do profissional, ou alguém que tenha uma formação básica se voluntariar, né? Então, duas coisas importantes. Uma questão que eu não tinha me dado conta, que tu disseste, que é a doação de livros e livros ilustrados para diversas faixas etárias. Então, pessoal, vamos doar livros. A gente está preocupado com água, com alimentação, com roupas, mas também é necessário esse universo das crianças, né? Então, doar livros é importante para esses espaços, né? Isso. E também jogos, brinquedos, massinha de modelar. Massinha de modelar ajuda a desestressar também. Isso. Ajuda na questão da coordenação motora. É muito, muito importante, né? E também ser criativo, eventualmente, nas atividades, né? Isso, lembrando que além de brincar, a criança precisa de movimento, né? Precisa estar em movimento. Então, se tem, né, algum voluntário que possa estar levando essas crianças para num pátio, né? Se tiver esse momento, uma área coberta, para um jogo, para correr, para o brincar de pega-pega, né? Cirandas, essas coisas. Brincadeira de movimento do corpo também, que é necessário para as crianças. Muito importante. Né? E aí também a gente vem falando aqui no nosso podcast hoje sobre criança, mas também existe o universo da criança atípica, né? Que a gente eu olhei na tua especialização, tu tem então com a especialização para esse tipo de público, né? Como que os cuidadores podem estabelecer assim um ambiente onde eles possam receber crianças atípicas, quais são as características, cuidados, que tipo de necessidades elas têm, né? Porque aí nós temos o quê? Autistas, cadeirantes, crianças com algum tipo de paralisia ou com algum tipo de síndrome. Transtornos. Sim, tudo que nós comentamos até agora é válido para todas as crianças, tá? E nós precisamos ter um olhar ainda mais atento para as crianças atípicas. Então, por exemplo, as crianças que são autistas, né, crianças, adolescentes, né, a pessoa autista, ela pode ter uma hipersensibilidade auditiva. Né? Então, imagina que elas estão num espaço, num ambiente com várias pessoas diferentes que elas não conhecem, que tem bastante ruído, que tem bastante barulhos que possam vir a incomodá-las. Então, outro pedido de doação é de abafadores. Entendi. Porque também traz para elas esse alívio, né? Esse conforto, para que elas possam, então, não ser tão prejudicadas com esses ruídos à sua volta, né? Também é importante conversar com essa família, né, com a pessoa responsável, conhecer quais são os gostos, né, as preferências dessa criança, se ela é verbal, se ela não é verbal, qual é a maneira que essa criança se comunica, né, porque ela se comunica, pode não utilizar a linguagem, mas ela se comunica. Então, qual é a forma que essa criança se comunica, né, como que nós vamos pensar em atividades para elas? Precisa primeiro a gente
conhecer um pouquinho dessa criança, né, desse adolescente, entender um pouquinho quais são as necessidades que ele apresenta, para aí então pensar-se em algo específico para essa criança, né? E parece um universo assim extremamente profissional e técnico, né? Como que a gente pode talvez passar os fundamentos básicos assim para voluntários que querem ajudar, né? Porque a gente vê voluntários com muito boa vontade, né? Com um bom coração, pessoas compassivas, cheia de vontade e motivação, só que precisa ter um conhecimento básico, pelo menos, para lidar com essa população, né? Como que tu imagina, assim, né, que essa criança especial possa ser atendida melhor, né? Porque observar, tudo bem, se aproximar, né, conversar com os pais é uma alternativa, e o que mais, assim? Primeiro que a pessoa precisa ter muito amor, Muito né? amor, né? Isso aí. Ela, além de estar, a gente sabe que muitos voluntários, eles estão ali com o seu coração, eles estão doando, né, a sua energia ali, a gente sabe disso. Mas a primeira coisa é amar estar ali, amar poder olhar para as crianças e entender que elas precisam também da gente, né? Então, essa questão da observação vai te ajudar a se aproximar dessa criança, a tentar fazer contato com ela, né? No sentido de brincar, de uma instrução, de estar ali junto, né? Algumas questões são necessárias, como a questão do abafador, como um espaço exclusivo, para que a criança venha permanecer organizada. Em caso de desorganização, por isso que é importante conversar com os responsáveis para ver quais são as mediações que eles utilizam quando a criança se desorganiza. Entendi. Né? A gente sabe que muitas vezes as famílias também não sabem, né? Então, por isso, ainda assim, reforço a importância de profissionais da área da educação especial, estarem se voluntariando para ajudar, nem que seja para passar essas informações. Olha, em casos de, faça isso, né? Também para estar ajudando nesse sentido. Sim. Mas, principalmente, a conversa com a responsável, com a pessoa responsável, e passar tempo com essa criança, né? Passar um pouco de tempo ali que vai te trazer... olha, eu vi que ela gosta desse brinquedo. Algumas crianças têm hiperfoco, então, gosta muito de dinossauros. Então eu vou separar alguns dinossauros, eu vou apresentar esses dinossauros para elas, né? A gente sabe que tem algumas campanhas, né, que o pessoal tem feito também com esse olhar de conscientização também para pessoas autistas, para pessoas atípicas, né? Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, são crianças que, além de se desorganizarem com o espaço, elas têm essa atividade um pouco mais... são mais ativas do que as demais. Sim. Então, de proporcionar atividades desse corpo, Entendi. né? De movimento. Então, de trazer essa sugestão, assim, de atividades não só de concentração, mas também que elas possam explorar aquele ambiente de uma forma segura. Então, bolas, Sim. né? Tem espaços que ainda não tem bola, né? Então, quem puder também tá doando bolas. Todos os tipos, né? Bolas grandes, bolas pequenas, porque aí consegue fazer atividades diferenciadas. Com uma motricidade mais ampla, Isso. né? Também a gente observa que algumas escolas, né, eles adotam no ambiente escolar, eles adotam a figura do monitor, do acompanhante para uma criança especial, né? Nessa condição atual, pelo menos um primeiro impacto, assim, emergencial, né? Esses monitores eventualmente não estão mais presentes num ambiente, por exemplo, de abrigo, né? Então, isso também denota, pelo que tu estás falando, que a supervisão e o acompanhamento, ele tem que ser mais dedicado, ele tem que ser mais próximo, né? Existe alguma particularidade ou diferenciação entre, por exemplo, menino, menina, entre tipos de necessidades diferenciadas, assim, né, de diferentes espectros, né, ou
ou necessidades, enfim. Partindo do Porque se não dá para do olhar, não dá para atender todo mundo, partindo do pressuposto de que todos nós somos diferentes, isso, né? Isso, então nós todos somos diferentes, todos temos habilidades diferentes, todos temos dificuldades diferentes, né? E necessidades diferentes também. Sim. Então eu sempre gosto de dizer que nenhum de nós é igual, né? Todos nós somos diferentes. E se a gente olhar para a particularidade de cada criança, a gente já vai ter um avanço, né? Olhando para elas. Mas a gente sabe que nesse momento a gente não consegue ter esse olhar individualizado de uma forma técnica, por exemplo. Mas a gente pode entender e ajudar, inclusive, as crianças a respeitar o colega, né? A respeitar a pessoa que está ali do lado, a ajudar. Eles gostam muito de ajudar, né? Sim, então, envolvê-los, né? Envolver, isso, exatamente. Não isolá-los, assim. Né? Não, eles gostam de ajudar, eles estão juntos. E assim, a questão da interação social, o meio em que eles estão juntos, auxilia cada um dentro dessa, né, em desenvolver habilidades novas, inclusive. Então, é bastante, é muito importante que tenhamos esse envolvimento junto ali com as crianças. Porque pode acontecer da criança querer o mesmo brinquedo, né? Disputas. Os conflitos podem acontecer. E aí precisa dessa mediação ali de um adulto, né, para poder mostrar ou até organizar. Olha, agora você vai brincar, daqui a pouco a pessoa que está do lado, né, o colega que está do lado vai brincar também. Todos vão brincar com o mesmo brinquedo. E às vezes eles conseguem se organizar sozinhos. Mas é sempre importante ter a supervisão de um adulto. Pelo que tu estás vendo, assim, no trânsito, nos abrigos que tu está visitando, né, o quão longe ou quão perto que a gente está desse ideal que a gente está conversando agora. E eu acho que é importante falar sobre isso porque isso conscientiza a população. Primeiro, né, as pessoas estão que não... muitas vezes não sabem, não estão muito conectadas com a grandiosidade do problema, o tamanho do desafio, né? Tem diversos desafios nos próprios abrigos de organização, de liderança e tudo mais. Então, quando chega essa população que necessita de cuidados, quando a gente está falando em ambiente mais dedicado e seguro e protegido para a criança e também para a criança com algum tipo de necessidade e atenção, a gente vê que talvez a gente, né, na tua percepção, onde a gente está aí, a gente está conseguindo, tu tens tido notícia, né, por onde tu estás passando, olhando, e também eu imagino que tu deve ter uma rede de colegas que estão se conversando, né? Gostaria também que tu falasse um pouco dessa rede de profissionais, também se tu estiver disposta a deixar algum contato para que outros profissionais pudessem também conversar contigo e se organizar, né, na ajuda a essa população, né? Então, como é que são esses fatores, assim? Nos abrigos, né, nos alojamentos, acolhimentos, né, que eu estive olhando, foi preparado, assim, uma organização muito rápida, né, não longe daquilo que nós chamamos de ideal, mas da forma como as pessoas conseguiram para acolher não só as crianças, mas as famílias, os animais, né, que também fazem parte da família. Então, foi pensado, né, e a gente precisa, sim, dar os méritos para todas essas pessoas que primeiro acolheram, né, que dispuseram os seus espaços, seus estabelecimentos. Também agradecer a todas as pessoas que doaram colchões, doaram roupa de cama, toalhas, né, produtos de higiene, enfim. E as pessoas que estão ali, geralmente à frente, ou são, já trabalham com isso, né, já estão acostumados com essa questão de organização, ou são pessoas voluntárias que querem muito que dê certo, né? Então, olhando por esse lado, eu acredito que nós, enquanto seres humanos, estamos cada dia tendo a oportunidade de aprender.
Sem dúvida. aprender algo, aprender de alguma forma e aprendendo uns com os outros. E olhando para diversas situações, eu vejo que nós já aprendemos e que nós ainda temos muito que aprender Sem dúvida. de diversas formas, né? Então, só de ver a solidariedade de todas as pessoas, dos brasileiros, né, que estão ajudando, pessoas de fora do Brasil que também estão ajudando, isso alegra, assim, o meu coração de saber que tem alguém que está olhando para o próximo. Mas nós ainda precisamos, sim, é um caminho, uma jornada muito longa que nós estamos percorrendo, no sentido de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de poder entender, olha, a tua dor também é minha dor. Pode não ter acontecido comigo, pode ser que na minha casa tá tudo ok, mas a tua dor também é minha dor, Sim. né? E quando a gente olha para a questão da criança, quantas vezes a gente senta e pensa, poxa, se eu tivesse no lugar dessa criança, como eu estaria, Sim. né? Perdi o meu quarto, perdi os meus brinquedos, Isso. as minhas coisas. Então, a gente precisa também exercitar, né, essa empatia com os pequenos. Acontecem problemáticas, né, de toda a ordem, assim, crianças, inclusive órfãos agora, né, perderam seus Exatamente. pais e dentro desse cenário todo de tristeza, a gente procura se organizar. Realmente, eu acho que o gaúcho está dando um show, assim, né, porque ninguém estava preparado, né? Ninguém estava preparado para isso, nos pegou, assim, de jeito, né? E a gente procura, então, transmitir ou ir costurando os profissionais e os conhecimentos para a gente ir se estruturando, se organizando, né? Porque o que a gente percebe é que não é uma situação passageira. E isso também é um outro aspecto, né? Uma família chega num abrigo com a perspectiva, primeiramente, de ter um teto, um conforto, roupas secas, comida, coisas básicas. E aqui nós já estamos falando de ir para uma dimensão que já melhora a qualidade de vida da criança ou de uma criança que tenha alguma necessidade especial, atípica, e a gente vê que esse é um aprendizado, né? Um aprendizado do momento, né? Mas eu gosto de enfatizar que os profissionais se reunindo e criando condições de instrução para voluntários, isso é uma forma de geometrizar esse atendimento, né? Isso, exatamente. E como é que a gente pode, eventualmente, usar tecnologia? Hoje eu noto que o Instagram está bastante apelativo, vamos dizer assim, ou sensacionalista, ou e tudo mais. E a gente está buscando alguma informação mais concisa, mais pertinente, né? E como é que tu vê isso? De que forma chegar nesse voluntário, instruir, talvez criar ou coordenar pequenos grupos e passar instruções ou criar manuais ou cartilhas. Inclusive, tu tá mexendo com essa ideia, né, de ter uma Sim. cartilha, né? Como que tu pensa em estruturar? Qual é o público que tu tá pensando para esse trabalho que tu tá tentando desenvolver também? Certo. Bom, com base, né, em tantos livros, em tantas cartilhas que nós estamos vendo, que é sim focado para as crianças, para o desenvolvimento emocional, para a saúde emocional das crianças, e que sim é extremamente necessário, nós também precisamos olhar para as pessoas que estão ali ajudando, que são os voluntários, e que estão ali e muitas vezes, e agora, o que eu faço, né? Por onde eu começo? Qual é o caminho, qual é o rumo que eu preciso ir? Como que eu faço para ajudar essas crianças? Como que eu faço para acolher? Então, a ideia, a sugestão, né, é trazer essa cartilha de uma forma de instrução mesmo, para orientar, né, para dar um norte, para mostrar assim, olha, querido voluntário, comece por aqui, né, faça isso. Não existe uma receita de bolo, não existe mágica, então não é, faz isso que vai dar certo. Sim. Pode ser que não dê, sim. mas é uma tentativa. Sim, pontos de atenção, São né? pontos, e isso que a gente vai observando. Então, é bastante importante, né? Eu vou também estar disponibilizando essa cartilha para que seja compartilhada, né, de forma gratuita. O intuito é, sim, ajudar, é contribuir, para que as pessoas também saibam, né, como ajudar.
E é interessante a questão dos grupos, porque a gente tem diversos professores que também, né, estão doando seu tempo, estão ali doando o seu conhecimento e estão envolvidas, né, e envolvidos com as crianças e também contribuem, né? Então, é importante, sim, fazer grupos para compartilhar informações, para ajudar, grupos inclusive de revezamento, porque as pessoas também acabam chegando num nível de exaustão muito grande, né? Sim. E é importante fazer esse revezamento para que todos possam ser acolhidos e todos consigam, né, chegar no seu objetivo final, até que essas famílias consigam retornar para suas casas ou retornar, né, para os seus familiares. Por isso que a gente chama de heróis, né? Eu acho que todo voluntário tem esse coração heróico, assim, né? De estar presente, de encarar o desafio, de chegar lá e aprender, porque ele vai lá com a sua energia, com o seu conhecimento, com a sua força. Desde buscar lá na casa, né? Com o seu barco, Isso, né? isso. Nós tem exemplos incríveis, né? De doação e de generosidade e de empenho, né? Assim, de energia, de tempo, né? Eu acho que cada um apoia, né? Como pode, né? E essa também tá incluído no propósito do nosso podcast, né? Isso. Apoia-te significa apoie como pode, apoie da maneira que você sabe, mas vá lá, se coloque à disposição, né? Bom, Isso aí. falamos tantas coisas, né? E não sei se a gente esqueceu alguma coisa. Eu acredito que a situação ela continua grave e a gente continua fazendo o apelo à população que se coloque à disposição, profissionais, né? Que eu sei que estão impactados muito e professores e outros profissionais da educação Médicos, né? médicos também, está todo mundo impactado e também agora começando a encontrar um caminho, uma forma de ajudar de forma mais voluntária, mais prestativa, porque o momento exige, né? Me diz assim uma mensagem final que tu imaginas assim que tu possa transmitir do ponto de vista técnico, profissional e também das coisas que tu tem visto nessas tuas andanças aí pelos abrigos. A primeira algo, né, que eu gostaria assim de estar deixando, de estar compartilhando é a questão do amor, né? Que nós estamos vendo essa enxurrada de amor que nós estamos recebendo nos abrigos das pessoas. Inclusive, Mauro, nós já tivemos crianças que querem se voluntariar para brincar com outras crianças nesses abrigos. Né? E a gente sabe que esse é um amor que contagia, né? É um momento também de buscarmos essa empatia, de buscarmos olhar para o próximo e pensar, poxa, como eu posso ajudar? Porque eu poderia estar ali, né? E a gente escuta muitas vezes relatos de pessoas que já estiveram em situação assim e hoje estão ajudando. Então, é o amor, né? É olhar para o próximo, é se compadecer, é ter esse momento. E eu vou dizer assim, é muito gratificante quando a gente vai nesse espaço, a gente poder se dar, né? Poder se doar, né? É muito bom dar também do nosso tempo, dar também da nossa energia. Doações, elas são sempre bem-vindas e doar o nosso tempo também é extremamente importante. Sim. Então, a mensagem é: continuem amando e buscando essa empatia todos os dias para a gente poder estar vencendo. E né? muita resiliência, né? Porque a gente precisa ter insistir para que o bem prevaleça, né? Para que a ajuda prevaleça, para que não falte. É bastante complexa e os desafios são bem grandes, né? Acredita que vai passar. Eu acho também, E a gente está aí juntos para reconstruir, para recomeçar. Sim. Eu acredito que é um marco, é um grande marco, né? E por falar em marco, assim, né? O marco é essa coisa também que a gente pode, lembrei de comentar isso, né? Atribuir a questão traumática. Então, também tem essa coisa de minimizar o trauma das crianças, né? Esse conceito de trauma, ele é bem importante porque o povo gaúcho não vai esquecer isso tão cedo. Realmente é um marco muito importante na história do Rio Grande do Sul e
e na vida das crianças, né? Exatamente. E então gostaria de... E agora vai. eu lembrei quando tu falaste na questão do trauma, observando algumas crianças brincando nessa semana, sabe o que mais eles brincavam? Ah, De barco de e helicóptero. barco e de helicóptero. Olha que Que coisa. faz parte, né? Sim, Que é o que eles têm de recente. Aham. Então, imagina, né? O quanto que isso é algo presente na vida deles Sim, também, sim. né? E é curioso, né? Curioso como isso vai pro universo lúdico e como elas transferem isso para suas brincadeiras, né? Replicando. Exatamente. Umas foram resgatadas, então Uhum. elas andaram de barco, então talvez até elas encarem isso como até um passeio, um momento lúdico, Dependendo da dependendo da criança e criança, né, né? da faixa etária, E enfim, também do de nível. como os pais familiares conduzem, né? Uhum. Mas tudo isso é muito triste, mas a gente precisa olhar a praticidade, o pragmatismo, né? E Isso. fazer o que é necessário para melhorar a qualidade de vida das crianças. Isso aí. Então, Esse é querida, o objetivo, esse é né? o objetivo. Melhorar a qualidade de vida delas. É isso aí, né? Gostaria de te agradecer demais, assim, Imagina, eu aqui, que a agradeço. participação, né? No Apoia-te. E aí. para você que está no Spotify, né? Por favor, nos ouvindo, compartilhe, mande esse podcast para os seus conhecidos, para os seus amigos. Se você está nos vendo através do YouTube, por favor, compartilhe, divulgue, deixe o seu like aqui, vamos disseminar, porque a nossa intenção é apoiar o máximo, trazendo informação de qualidade, com pragmatismo, com didática, com objetividade para a população e para os voluntários. E se você também se entende como um profissional que pode dar a sua contribuição, nos procure, né? Nós vamos adorar receber você aqui para falar da sua experiência, para colocar os seus conhecimentos aqui junto com a Hack Story, tá? Por favor, então, participe, dissemine essa iniciativa, que da nossa parte é voluntária, é singela, é feito com muito amor, muito carinho, e dentro das possibilidades que a gente tem também e sabe ajudar, né? Então, nosso grande respeito aos voluntários, são pessoas incríveis, nosso carinho e desejo também de conforto a todas as famílias e, segundo o tema de hoje, a todas as crianças, né? Cada um apoia como pode e, por favor, apoia-te. Muito obrigado e até a próxima.